Meus amigos, minhas amigas, nós estamos hoje começando uma caminhada. Nós vamos iniciar aqui uma conversa. Já tem tempo que eu venho aqui e acolá debatendo as grandes questões do nosso país, da nossa Bahia, tentando compreender o que acontece com esse país, o que acontece com o nosso povo. Aqui hoje eu pretendo que iniciemos o nosso canal no YouTube, iniciemos uma conversa sobre este Brasil e este mundo, porque o Brasil nunca está separado do mundo, evidentemente. Nós estamos começando hoje essa conversa e sigo na tradição do que tem sido a minha vida, a de discutir e a de intervir no quadro político, econômico e cultural desse país, sempre vinculado ao mundo. É essa caminhada que nós estamos iniciando aqui hoje. O nosso canal vai debater as grandes questões do nosso país, aquilo que nos perturba, aquilo que nos aflige e também discutir as saídas, perguntar para onde vamos, discutir de que maneira podemos sair da crise em que estamos mergulhados hoje no Brasil e no mundo também, lembrando sempre. É essa a nossa proposta, a nossa caminhada para as conversas que nós estamos iniciando hoje. E eu queria, para início de conversa, discutir aquilo que mais me perturba, me aflige, me angustia neste momento. Acho que aqueles que têm alguma sensibilidade hoje estão preocupados com o flagelo da fome no Brasil, que voltou a nos perturbar depois de ter desaparecido por algum tempo. Quem não estiver preocupado com a fome, que está hoje atingindo diretamente, como fome, 20 milhões de brasileiros. É isso que me preocupa hoje, me preocupa muito, muito. Às vezes me faz perder o sono. Eu me lembrei de aqui, ao falar com vocês, eu me lembrei de um poema do Manuel Bandeira, um poema de 1947, logo depois do Natal. Ele escreveu um poema e imortalizou-se, além de toda a obra dele, imortalizou-se com esse poema. Ele dizia: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Olha que poema. Escrito no Rio de Janeiro, naquele país, naquele momento, um Brasil de 50 milhões de habitantes. Hoje, este país tem mais de 210 milhões de habitantes e o problema da fome profundamente agravado neste momento.
O poeta hoje talvez sofresse ainda mais do que sofreu logo depois daquele Natal de 1947. Nós todos estamos indignados com a volta da fome. Houve um tempo recente, sob os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, em que a fome havia sido erradicada. O presidente Lula, aliás, logo ao assumir, em 2003, dissera qual era o programa dele: garantir 3 refeições por dia a cada brasileiro, a cada criança, a cada mulher, a cada homem, a cada ser humano. Esse era o programa dele. Era uma forma de dizer, mas uma forma verdadeira e que ele cumpriu. Ele pensava naqueles 4 anos, foram 8, e depois foram mais os mandatos da presidenta Dilma. Um inteiro e outro atropelado pelo golpe criminoso de 2016 contra uma presidenta honesta. Ali, naqueles governos, a fome foi erradicada. O Brasil saiu do mapa da fome. E hoje a fome volta a assombrar o Brasil. São 20 milhões de pessoas passando fome efetivamente e mais de 100 milhões vivendo naquilo que se conhece como insegurança alimentar. Ou seja, não comendo o necessário, comendo algumas vezes por semana, passando fome. É este o quadro que nós estamos vivendo no Brasil, por força, sobretudo, dos governos. O resultado do golpe, o governo de Michel Temer e o governo do atual presidente, eleito em 2018. Ele é produto, a fome, melhor dito, a fome é produto de políticas. A fome não é um castigo dos céus, não é um castigo de Deus, não é nada disso. Ela é resultado de políticas públicas, ou da ausência de políticas públicas destinadas a combatê-la. Eu me lembro tanto do presidente Lula, da presidenta Dilma, como me lembro de Betinho lá atrás, o irmão do Enfio, combatendo a fome, como me lembro de Josué de Castro, lá atrás, que escreveu livros extraordinários de análise da fome, geografia da fome, geopolítica da fome, 7 palmos de terra e um caixão, e que depois foi morrer no exílio amargurado, desterrado do país, naquele momento trágico do golpe, após o golpe de 1964. São nomes para a gente lembrar, para evidenciar que é possível terminar a fome. O presidente Lula demonstrou isso, a presidenta Dilma também. É triste, é de dar indignação nós assistirmos uma fila gigantesca, como assistimos nos últimos dias, uma fila gigantesca procurando um açougue, na direção de um açougue, no Mato Grosso, o maior produtor de carne do nosso país, que exporta carnes da melhor qualidade para o exterior. Naquele estado, uma fila quilométrica de pessoas para receber ossos que o açougue estava dando. Ou no Rio de Janeiro, uma cena de pessoas em busca de restos de um supermercado num caminhão, procurando restos, procurando ossos também, e assistir o aumento do consumo de pé de galinha. Aumentou o consumo de pé de galinha, de macarrão e de miojo, cujos nutrientes são, obviamente, precários.
constatar que 67% da população reduziu o consumo de carne nesses últimos tempos. 47% reduziu o de pão. É a fome. Não é o espectro da fome, é a realidade da fome atingindo o nosso povo. Então, para mim, esse é o principal problema que nós enfrentamos nesse momento trágico. E é evidente que isso é resultado de políticas, dito de outra maneira, da ausência de políticas públicas para enfrentar o problema da fome. E só a política pode resolver isso. Eu digo com toda tranquilidade, será a decisão do nosso povo, daqui um ano praticamente, daqui um ano haverá eleições e será o nosso povo a decidir esta mudança, a necessária mudança para enfrentar os graves problemas da nação e especialmente para enfrentar o flagelo da fome. Por isso, em 2022, tenham todos muita atenção com o seu voto, com o momento de você decidir, porque é você que vai decidir o que é que vai acontecer com este país. Se nós vamos ter um país que novamente saia do mapa da fome e todos possam fazer 3 refeições por dia, ou se continuamos esse flagelo que estamos assistindo. Eu tenho certeza que o povo brasileiro irá garantir a volta de uma democracia real no Brasil, de liberdades e de condições de vida satisfatórias para a nossa gente.